Bom dia, eu sou Francisco Essert, presidente do Conselho Diretor da Gerar. Para nós, hoje, dia 5 de abril de 2022, é um dia especial, dia que nós comemoramos o nosso aniversário de 19 anos de existência na Gerar. E queremos oferecer nesse dia especial para nós reflexões para os nossos colaboradores e também para outras pessoas do nosso convívio, reflexões sobre convivência. Essa transmissão está sendo feita ao vivo, mas também estaremos gravando para que os demais colaboradores que não estão presenciais aqui na sede da Gerar ou não estejam live nas subsedes da Gerar possam assistir na sequência. Espero que essas reflexões que a gente está trazendo aqui melhorem ainda mais a convivência dos colaboradores da Gerar e nos tragam reflexões de como interagir mais com as empresas parceiras, com nossas outras instituições ou governos parceiros e também com o público-alvo dos nossos projetos, principalmente os jovens adolescentes. Bom dia a todos. Eu já vou pedir para os meninos levantar o volume do meu microfone, que eu falo baixo. É um prazer estar aqui. Daqui a pouco eu já vou me apresentar ali, vocês vão saber quem eu sou. Mas eu estou feliz. Na semana retrasada eu estava tranquila, entre aspas, na minha casa, e as meninas me ligaram, pediram para que eu estivesse aqui. Eu entendo que onde nós estamos é o lugar onde nós devemos estar. E ali nós devemos mergulhar profundo nesse lugar. Então, quando elas me falaram, eu já mergulhei profundo. Eu já me sentia aqui. E quando eu preparo as minhas palestras, eu já me coloco assim, como se eu estivesse naquele lugar. Eu me coloco no lugar de vocês, né, que é a empatia, pensando como vocês vão receber isso. E eu ponho o meu coração quando eu vou preparar as minhas palestras. Então, eu quero que vocês estejam aqui, mas de fato, né? Porque muitas vezes nós estamos nos lugares, em algum lugar, querendo estar em outro lugar. A gente muitas vezes está na praia, né? Estou na praia do Paraná, mas eu queria estar em Santa Catarina. Não está legal. Aí você está em Santa Catarina, mas queria estar no Rio de Janeiro. E nós não aproveitamos o lugar onde nós estamos. Então, agora você está aqui. Então, quem sou eu? Eu sou Rose. Mas antes, né? Eu sou esposa, chefe, avó, mãe e tudo. Então, quem está nesse papel aqui, a gente fala, não é um papel fácil, né? Como a Lu estava falando dos conflitos, das coisas que acontecem na empresa, mas a gente treina isso, eu costumo falar que nós treinamos isso na nossa casa. O casamento, a família, é um lugar de treinamento que, olha, eu digo assim, se nós vencemos ali, nós vencemos tudo. Porque ali é um lugar onde nós treinamos a paciência, a empatia. Então, Rose, eu como esposa, são 41 anos casada. Eu dou aula também para jovem aprendiz e eles falam, prof, mas com o mesmo marido? Sim. Temos 3 filhas. Prof, mas todos do mesmo marido? Sim. É fácil? Não. Todos os dias, né? Antes matávamos leões, né? Agora a gente mata uns gatinhos de vez em quando. Mas todo dia a gente está se negando, né? Muitas coisas, nossa, aquela coisa que o orgulho que é quebrado na nossa vida. Então, para nós sermos esposa aqui, ó, não é fácil, sabe? Mas vale a pena. Nós trabalhamos eu e meu marido trabalhamos com treinamento, né? Com coaching familiar. E o que a gente fala muitas vezes para os casais? Olha, não é fácil, mas tem um preço que a gente paga para ser casado, é um preço alto. Mas tem um preço que a gente paga para ser separado também, que talvez seja mais alto. Então, o que a gente faz? A gente tenta ali reconciliar, tenta fazer aquela ponte, né? Ser o pacificador. E a gente tem visto, ao longo desses 30 anos de trabalho com casais, a gente tem visto muito resultado.
É como o senhor Francisco falou, e eu achei muito interessante ele falando de algo que ele criou do nada, algo que veio no coração dele e talvez um planejamento já para a vida dele, que é mudar a vida das pessoas. E não tem coisa melhor, pessoal, do que a gente ajudar a mudar a vida das pessoas, ajudar a fazer essas pessoas mais felizes, né? Ajudar a desenvolver o potencial delas. E eu sei que cada um de vocês aqui tem um potencial. E o nosso papel, o papel da Gerar, o papel do senhor Francisco, foi esse. E a gente vê, muitas vezes, a gente está a fim de desistir. Sabe, chegou muitas vezes na minha vida que, como eu faço muitas coisas, eu tenho muitos sonhos, eu sou muito sonhadora, às vezes a gente acorda pensando em desistir. Não sei você, mas já aconteceu isso comigo. E quantas vezes, eu lembro de uma vez que eu estava querendo desistir, aconteceram tantas lutas na minha vida, e eu estava pensando, sabe uma coisa, eu vou parar. Porque trabalhar nessa área de ajudar pessoas é complicado. E eu lembro que eu olhei para trás e tinham 2 pessoas que eu ajudei e a vida dessas pessoas mudaram. E aquilo me fez prosseguir. Continue, Rose. Continue, continue. Então, eu sou mãe, nós temos um netinho, tem 8 anos, essa fotinha está um pouco desatualizada, e temos 3 filhas. Como, né, todos nós nascemos para um propósito, eu entendo assim, eu entendi, eu sou funcionária pública hoje, federal, trabalho meio período, o segundo período eu trabalho na área de capacitação, né, de jovem também aprendiz e outras áreas também de capacitação. Eu entendi que tinha algo além de eu ficar atrás de uma mesa, fazendo uma parte técnica, né? E eu quis assim algo a mais. Eu pensei, poxa, sempre ali onde eu estava, onde era o meu ambiente de trabalho, eu sempre tentava assim fazer aquilo ficar mais caseiro, assim, mais agradável, vamos dizer assim. Sempre eu estava lá na hora do cafezinho, bolando alguma coisa, eu fazia um bolo, eu fazia um bolinho lá em casa e eu já queria levar para o serviço pensando no cafezinho lá com a turma. Então eu não tomava café em casa, eu já deixava para tomar com a turma. E eu sempre pensei, assim, existe algo a mais? Existe algo a mais que eu devo fazer? Não desvalorizando aqueles que são da área técnica, mas como eu disse, e a gente vai falar na palestra, tem um chamado, né? Aqueles que trabalham, eu dou aula de inteligências múltiplas e eu entendo perfeitamente cada propósito, cada pessoa tem um propósito na vida dela. E é legal quando a gente está cumprindo esse propósito, porque aí a gente flui legal naquilo, né? A gente vê pessoas que não cantam tão bem, elas sofrem muito para cantar. Mas quem canta bem, pega o microfone e começa a cantar, porque aquilo flui, porque aquilo é dela, é o que ela foi chamada para fazer. Então, aqui, quando eu vi que eu tinha esse talento, assim, talento que eu digo, meu, né? De repente vocês falam, talento? Essa aí? Não fala nada. Mas eu entendi que tinha algo assim dentro de mim, eu fui aperfeiçoar. Daí o que eu fiz? Fui estudar. Eu fui e daí fiquei pensando, sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer psicologia. Porque psicologia mexe com as pessoas, eu consigo ajudar as pessoas. Aí uma amiga minha, ela falou assim, Rose, é o seguinte, a psicologia vai ser legal, você vai atender as pessoas no consultório e tal, mas eu acho que você deveria fazer gestão de pessoas. Porque daí você consegue alcançar várias pessoas juntas e pelo teu perfil que você gosta. Por exemplo, tem pessoas que o público intimida. Para mim, vocês me incentivam. Eu olho para os olhinhos de cada um, esperando alguma coisa de mim. Ai, Rose. Mas vocês me incentivam. E sabe, então eu pensei, então tá bom. E eu segui o conselho dela, fiz a gestão de pessoas, eu gostei. Eu gostei de estudar. E eu ia para aula, gente, eu saía do meu serviço quebrada. Mas eu ia para a faculdade, gente, quando eu ia para a faculdade, eu começava a me sentir tranquila. Ai, que gostoso. Eles falavam de assuntos que mexiam com o meu coração. Eu saía de lá feliz da vida, descansada. 10h30 da noite, descansada. Aí eu fiz a gestão de pessoas e depois eu fiz a pós em liderança, porque eu amo dar palpite. Sabe pessoa que gosta de palpite? Ah, não, mas devia ser assim.
Ah, mas devia ser, sabe? Ah, mas devia... Eu pensava assim, meu Deus, como eu sou palpiteira, eu tenho que fazer um curso nessa área. Aí eu fiz um MBA em liderança. Então tá, porque não adianta a gente dar palpite. Eu tenho que oferecer uma solução para aquele problema, né? Porque às vezes tem aqueles palpiteiros que só querem reclamar. Tá, mas e daí? Que chama, acho que é dissertação argumentativa, né? Que fala sobre isso. Então, quando você for dar um palpite, ajude a resolver o problema. Aí eu fiz a especialização e eu amo aprender. Amo. Eu quero morrer aprendendo. Nós estamos aqui para fazer isso mesmo. Nós viemos aqui para fazer, vocês vieram para receber. E eu não tenho mérito nenhum meu, porque o que importa são, como o senhor Francisco falou, ajudar pessoas. E para nós isso é uma grande responsabilidade, sabe? Aí me convidaram para fazer lá no CEPRA, onde é a minha empresa. A gente também tem um trabalho com inclusão digital dos jovens que precisam aprender para poder ter um título, porque a gente faz uma capacitação digital com eles, com um certificado de 116 horas, e aí isso ajuda o jovem a inclusão no mercado de trabalho, porque eles precisam dessas horas, né? Vocês sabem disso. E eu participo de dois módulos nessa área. A Universidade Federal também, a gente foi lá, onde me chama eu vou. Tipo assim, se você me chamar na OAB, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Falar linguagem jurídica, essa mulherada é inteligente, meu pai. Fiquei pensando. Aí o tema da palestra era felicidade. Aí eu falei, Deus, como é que eu vou começar essa palestra? Aí eu pensei assim, nem comecei assim. Falei, gente, é o seguinte, eu não entendo muito da área jurídica, eu sou da parte técnica. É o seguinte, despacho para mim, antes era coisa que faziam na beira da esquina, na curva lá, né? Eu não sabia o que era despacho. Depois eu fui aprendendo, mas eu não sei muita coisa ainda. Agora, de felicidade, entendo eu. E aí eu comecei minha palestra. Porque na verdade eu ia falar de felicidade, então eu não tinha que ficar sabendo tudo. Eu não tenho que saber tudo. E é uma das coisas que nos param, é aquele negócio de que, eu não sei aquele assunto, eu vou morrer. Não, eu tenho que fluir dentro do assunto que eu sei, né? E graças a Deus deu tudo certo. Então, vamos lá. Então, como a Luciana disse, eu pensei, né, um tema, o recomeço. Nós estivemos assim nessa pandemia com tantas dificuldades a princípio, tantas coisas diferentes, deu até uma angústia, não sei você, mas eu fiquei angustiada. Falei, meu Deus, o mundo vai acabar. Meu Deus, o que vai acontecer com a gente? E vai dar tudo errado. Mas, no final deu tudo certo. Aquilo que de repente era para acontecer em 10 anos, foi rapidinho, né? Em 1, 2 anos tudo aconteceu. E uma das coisas que eu vejo é que nos outros países os trabalhos são feitos por projeto, né? E eu sempre pensava assim, eu falava assim, mas eu já sou uma revolucionária. Eu fazia meu serviço com fone de ouvido ali fazendo. A minha chefe falava assim, Rosa, como é que você consegue fazer o serviço escutando música? Eu pensei, mas será que eles não conseguem? Eu conseguia. Então, muitas coisas que que eu pensava, às vezes, começou a acontecer. Você consegue fazer as coisas em casa, com as crianças, às vezes, te chamando, marido pensando que a gente está aposentada, e a gente não está aposentada, e a gente consegue, nessa pandemia, nós conseguimos fazer tudo isso. Então, nós vivemos num novo tempo. Eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui, bem rapidinho. Quando vocês forem assistindo, anotem algumas palavras, tá bom? Que marcarem vocês. Essa comédia, O Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum seus poderes divinos. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm o poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar.
nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir e escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei. Parece um clichê, não é? Mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, e o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte: quando se vê, já são 6 horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal, já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, o mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado, de muitos que virão. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje, porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso são autodisciplinados. E assim sendo, não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que lhe aparecem. Os que assim fazem têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas, legados. Esses homens e mulheres autônomos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer, porque o sol da tarde queima. Autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se, encham-se de sabedoria, façam pacto com o tempo e usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Bom evento a todos. Geralmente eu passo ele no começo das palestras e eu peço para o pessoal comentar. Então eu quero que assim algumas pessoas, umas 5 pessoas no mínimo, fale alguma coisa. Vocês estão com papel e caneta? Bonitinho, né? Então o que falou com você nesse vídeo? Vamos lá. Primeira pessoa, levante a mão. Pode participar, bem tranquilo, tá, gente? Eu gosto de assim que vocês interajam comigo. Milagre. Quem mais? Deixar legado, ótimo também. Como? Positividade. O que mais? Sabedoria. Oportunidade. O que mais? Ótimo. Quem mais? Autonomia.
Isso, ótimo. Ou vocês prestaram atenção, bonitinho, hein? Ótimo. Vocês notaram que ele falou, pode falar? Firmeza nas decisões. Ele falou, quem mata o tempo não é? Não é um assassino, mas sim um. Então, vocês prestaram atenção. Então, essa mensagem dessa pessoa fala muito comigo. Porque a gente tem que aproveitar todo o tempo. A impressão, assim, eu sou assim, né? A impressão para mim é assim, que eu preciso produzir algo, aprender alguma coisa durante aquele dia. E assim, quando acaba o dia, eu penso assim, puxa, consegui fazer alguma coisa diferente. Dizem que em um lugar onde você está, o momento de você sair é quando você para de aprender. Sabia? Então, nós devemos estar aprendendo todos os dias. Então, eu fico pensando, de repente, eu vou parar de aprender, aí Deus vai me tirar dessa vida, hein? Melhor aprender todo dia. E a gente vive para isso, né? Vive para o propósito. Então, ótimo, vocês foram bons alunos. Vocês já comentaram sobre isso. Para nós que estamos aqui, é uma grande responsabilidade quando a gente vem trazer uma palestra. Todos os lugares que me chamam para falar sobre algo, eu penso assim, puxa vida, eu preciso fazer com que seja um antes e um depois na vida das pessoas. Tá? Por quê? Porque nós estamos mexendo com propósito, nós estamos mexendo com vidas. Quando eu dei aula para um pessoal, um jovem aprendiz também, e eu comentei, sempre eu falo sobre a minha vida. Eu gosto de falar sobre a nossa vida porque isso aproxima as pessoas da gente. Porque quando a gente, como palestrante, como líder, e muitas vezes a gente nos colocamos numa posição tão alta que as pessoas não conseguem chegar até nós. E aí cria uma barreira entre nós e eles. E eu lembro que eu comentei com eles, eu contei a minha vida. Hoje eu sou funcionária pública, meu marido também é aposentado pela Universidade Federal, a gente tem uma vida tranquila, mas nem sempre foi assim. Nós ficamos 7 anos desempregados, e foi muito difícil. Até nessa época, quando o senhor Francisco estava falando, eu lembrei que nós, nesse período de desemprego, nós abrimos uma lanchonete e nós construímos aquilo do nada. Do nada. Parede, meu marido que fazia, eu pintava. E sabe, e isso é legal, você construir algo do nada. E depois nós vendemos e até hoje está lá. Vendemos para uma pessoa. Aí as pessoas falam assim, Rose, você vendeu porque não deu certo? Eu digo, não, vendi porque deu muito certo. E eu não conseguia cuidar, porque tinha muito movimento. E nasceu nossa filha, e teve um monte de coisa e a gente resolveu vender. Então, eu falei para os nossos jovens aprendizes, eu contei que nesse período de 7 anos, eu fazia salgadinho para fora. Eu me virava nos 30. Eu fazia um monte de coisa e deu certo. E quando eu falei com eles, eu lembro que eu gerei neles uma esperança. E dizendo para eles assim, vocês podem todas as coisas. Podem estar desempregados, mas podem ter sucesso nesse período, porque nesse período vocês podem gerar coisas também. Porque eu lembro que eu fiz muita coisa que está lá. Uma das coisas foi a lanchonete. E tantas outras coisas, experiências na minha vida de autossuficiência, como vocês falaram. Muitas vezes nós, quando estamos no emprego, com um status mais ou menos, a gente acha que nunca vai perder aquilo. E eu perdi. Depois eu voltei. Mas eu perdi. Meu marido era funcionário da Copel, ganhava super bem. Perdeu. Porque mandaram embora? Não, ele pediu a conta. Sabe aquele período que a pessoa fica meio cega, mas ela pede a conta porque a autossuficiência muitas vezes entra na pessoa. E às vezes, Deus, para nos proteger, você toma atitudes que não queria tomar, mas quando viu, já tomou. Então, passamos por esse período. E eu lembro que eu falei aos jovens, e eu falei para eles, olha, mas dá tudo certo. Eu aprendi a fazer tanta coisa, eu vendia docinho, eu fazia isso, fazia aquilo. Aí, passou uma semana, 2 jovens vieram, né? Prof, agora nós temos uma empresa. Você nos incentivou naquela aula que você deu. Falei, é? Sim, nós somos agora sócios, eu e meu amigo aqui, estamos vendendo brigadeiro. Você quer comprar de mim, prof? Aí eu olhei ele e disse, e já fizemos sucesso, estamos arrecadando uma grana. Aí eu comprei até uns docinhos dele e tal. Mas eu fiquei feliz de ver que eles, eu gerei neles uma força para fazer algo. Então, não importa, né, pelo que você aí está passando. Não importa, sabe? Então, concentre a sua força, a sua energia nesse
momento. Porque esse é o momento que você deve estar vivendo. Então, faça desse momento o melhor momento, tá? Então, para nós, igual eu digo, eu não estou aqui só dando uma palestra, só falando alguma coisa. Não, eu estou aqui gerando esperança no coração de vocês. Eu estou aqui gerando vidas, que é o nome dessa empresa, né? E se alguém quiser falar alguma coisa, aí pode levantar a mão e falar: Rose, mais isso, Rose, mais aquilo e tal. E eu quero aproveitar, todos vocês assinaram aquele papel? Então, a gente vai fazer o seguinte: eu trouxe uns brindezinhos que eu mesmo fiz com as minhas mães. Eu fiz com muito carinho para vocês. Então, eu vou pedir para alguém falar um número, tá bom? E essa pessoa vai ser sorteada com um brindezinho que eu trouxe. Seu Francisco, fale um número aí. Como? 7. 7 é o número da perfeição, hein? Quem é 7? Natália. Quem é Natália? Ah, legal, Natália. Vamos aplaudir a Natália, a Jusceli. Cadê ela? Só um pouquinho, Natália. Você já vai receber teu brinde, tá bom? Então tem mais 3, tá bom? Não fiquem desanimados. Tem mais 3 brindes para vocês. Então vamos lá, vamos para frente. Então, aqui nós falamos sobre a pandemia, né? Para quantos aí a pandemia... Eu sei que teve muita coisa ruim, certo? Mas o que você aprendeu de novo nessa pandemia? Eu aprendi algumas coisas. Nossa, eu aprendi a lidar com a informática e um monte de reuniões que tinha. Mas vocês devem ter aprendido. Eu quero que vocês comentem. Não precisa escrever. Podem falar bem alto. Eu aprendi isso, aprendi aquilo, aprendi a cantar, aprendi a tocar. O que vocês aprenderam? Quem que aprendeu alguma coisa aí? Ninguém aprendeu nada? Aprendeu a ser mãe. Ótimo. Aprendeu bastante. Está aprendendo. Quem mais? Vamos lá, gente. Vamos interagir. Quem mais aprendeu? Fazer bolo? Ótimo. Quem mais? Os homens aí não aprenderam nada, os meninos? Ótimo, esse negócio aí. Quem mais? Tá ajudando a esposa agora? E também os homens viram quantas mulheres trabalham, né? Nesse período, né? Porque daí, que às vezes está lá e não nota, né, a mulherada. Quem mais? Isso. Eu também achava que esse negócio de reunião online não dava certo, mas olha que deu, né? A gente até consegue perceber o sentimento da pessoa. Eu achava que era muito frio, né? Quem mais? Ótimo. Relacionamento intrapessoal. Isso é muito importante. Quem mais? Olha aí, quanta coisa vocês aprenderam. Levantou a mão? Então, eu também... Tem pessoalzinho lá perto de casa, tem uma comunidade que eles também trabalham com recuperação e tal, e eles têm banda, né, de tocar. E eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar. Cantar eu cantava, mas eu vi que faltava alguma coisa, faltava música, eles tinham um teclado lá e eles não tinha quem tocasse. Então eu falei: amor, me dá lá as dicas. Daí ele falou: Rosa, aqui é dó, ré, mi. Aí eu peguei um papelzinho e escrevi as notinhas dó, ré, fui escrevendo. E comecei ali. Eu tinha meu tempo, né, na pandemia, e comecei. E daí eu comecei a fazer o solinho. Gente, em 3 meses eu tô tocando solo. Aprendi, e olha, faz uma diferença lá quando eles vão cantar, que vocês nem imaginam. Eu fiquei pensando: meu Deus, que maravilha. E é tão gostoso você sair do campo da ignorância, né? O que é o campo da ignorância? A gente acha ignorância é uma coisa assim pejorativa. Não. Ignorância é você não saber algo e não querer nem saber aquilo ali na tua vida. Você não tem conhecimento. A ignorância, ela te prende, você vira escravo daquela situação. Se eu não sei sobre um assunto, eu não vou falar sobre aquilo. E me limita. E eu saí desse campo da ignorância. E hoje, quando eu olho assim um aparelho de teclado, eu digo: isso não é tão bicho de 7 cabeças. Você sabia que você pode todas as coisas? Você sabia que você consegue tudo?
Tem mulheres, eu trabalho com mulheres e muitas vezes elas não sabem fazer uma palestra aqui no PowerPoint. Claro, eu não sei muita coisa, né? Mas o que eu sei, eu ensino para elas. Olha, vai aqui, vai ali. Eu amo ensinar pessoas mais idosas, assim, que às vezes elas têm uma dificuldade. Eles sofrem tanto, às vezes, para mexer no mouse. Não consegue. Eu chego lá e aquela simples ajuda que você largou do teu tempo, sabe, faz tanta diferença na vida de uma pessoa. Então, a gente perceber esses detalhes. Vamos lá. A empresa, nesse recomeço, né, e também a gente que lida com RH, muitas vezes a gente fala para a pessoa assim, olha, aqui é só love. Love, só love. Love, só love. Não é. Aqui tem que ser só love. Por quê? Porque os teus problemas você tem que deixar em casa. E isso não funciona mais. Porque as pessoas, elas podem até não falar sobre os problemas, mas ela vem com o problema. Ela traz para a empresa a bagagem do problema. Então, o que nós temos que fazer na empresa? Temos que tornar aquele ambiente agradável. Puxa vida, lá na empresa, eu tenho a Joana lá, que ela me ajuda. Quando eu não estou legal, eu chego para ela e converso. E ela me deixa tão bem. Então, nós podemos ser esse lugar onde as pessoas podem chegar e sair melhor. Porque a empresa não é só love, não. Não é love, só love, não. A empresa tem o quê? Nós temos o quê na empresa? Aqui, vamos voltar aqui. Conflitos. Como a Luciana falou. E bem-vindo aos conflitos. E nós temos que saber lidar. Saber conviver com o conflito. O conflito ele não vai sair da nossa vida. O conflito com o meu marido, com os meus filhos, com a minha casa, não vai sair. Mas eu tenho que saber lidar com isso. Então, tem um remedinho lá em casa que já é assim, popular. Lá no meu emprego também, todo mundo já toma. Que é se acalme. Eu digo assim, amor, se acalme. Ele, mas eu não quero, Rose. Eu falei, mas eu quero que você queira. Eu quero que você queira hoje. E é um remedinho natural, né? Que eu faço propaganda. E logo espero que eles me dêem uma comissão. Brincadeira. Porque eu falo sempre do se acalme, tá? É ótimo, deixa a cabeça da gente bem tranquila, resolvo meus problemas, não me dá sono. Eu digo ao pessoal, não tome à noite, porque isso é para tomar de dia. E você fica de boa. Então, os problemas não vão sair da sua vida. Mas eu tenho que ser mais longânimo, engolir sapo. Porque quando a gente tem 41 anos de casado, a gente não precisa ter razão. A gente tem que ser feliz. É ou não é? Sabe de uma coisa? A gente briga muito pela razão. E muitas vezes ali na frente as pessoas vão ver que você estava certa. Ou você vai ver que você estava errado. Então não me estresso mais com essas coisas. O tempo vai passando e a gente vai dando valor na vida ao que de fato tem valor. Certo? Mas, bem-vindo ao novo tempo. Bem-vindo aos conflitos, né? E saia bem desses conflitos. Tome, se acalme. Gostaram da propaganda? O conceito de conflito. Conflito é um desacordo, em geral, as pessoas entram em conflito por divergências e incompatibilidade, né? De valores, necessidades, opiniões e desejo de uma ou ambas as partes. Então, quando a gente vai falar para os casais, a gente já fala, gente, eu quero me separar. Digo, você só vai mudar de problema. A gente não muda de marido ou de mulher, a gente muda de problema. É ou não é? Quem é separado, quem é casado não sabe disso, né? Porque ele não vai ter esse problema, mas ele vai ter outro problema que o primeiro já tinha resolvido. Então, às vezes é melhor, né? Ficar com o primeiro, nada contra quem tem o segundo ou o terceiro. A gente ajuda muitas pessoas que vêm no terceiro, quarto casamento. E a família, gente, eu digo que é uma coisa tão boa, que tem gente casando 17 vezes. Tem gente casando 10 vezes. Se a família estivesse fora de moda, você acha que as pessoas iam procurar felicidade dentro da família? Ou com o marido? Não. Então, o casamento é bom, a família é bom, relacionamento é bom. Então, e ali é o primeiro lugar de conflito. Então, aqui na empresa, e agora nessa volta de vocês, pode ficar tranquilo, gente, porque onde tem cabeças pensantes, vai ter problema e conflitos. Mas você vai sair de boa, né? Saindo por cima do conflito. E a gente vai começar, igual a Lu falou, várias coisas que nós vamos tratar aqui. E agora eu vou tentar falar para vocês assim, tá, mas várias coisas. E daí? Mas como fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Então, a gente vai tentar falar para vocês como eu vou fazer isso. Porque os conflitos internos acontecem por causa de ruídos externos. Ele começa assim.
Você chegou na empresa. Chegou na empresa de muito bonitinho, se arrumou bonitinho aí. Você chega lá e fala assim: nossa, como você tá branca? Tá feia. Tem um pessoalzinho que falou assim: vamos combinar de pegar o fulano de tal e vamos fazer ele desmaiar, vamos fazer o menino, vamos massacrar, todo mundo vai falar a mesma coisa, vamos falar que ele tá branco. Por isso que eu falei, não falei pra você. Aí o menino chegou, tava bem. Aí a turminha falou assim: nossa, fulano, como você tá branco? Daí ele falou: meu Deus, será que eu tô branco? Aí chegou na outra turminha lá, tinha um combinado, né? Nossa, você tá branco. E foi, acho que umas 3, 4 pessoas falaram. Quando chegou na 4ª vez, o menino desmaiou. De verdade. Ele desmaiou. Porque ele entrou num conflito interno. Sabe que isso é verdade mesmo? Eu tô branco, eu tô mal, eu devo estar com anemia, eu vou morrer. E ele desmaiou. Então, às vezes as pessoas falam algo de você e você acredita naquilo. Eu não acredito, gente. Eu digo assim: tá com inveja de mim. Não, porque você tem que pensar alguma coisa para você se safar daquela situação. Quando alguém vem falando alguma coisa, primeiro você tem que pensar: será que é verdade? Será que é verdade mesmo? Analisar e dizer assim: olha, às vezes é verdade. Como que você vai saber se é verdade ou não? Você vai fazer uma autoanálise. Você vai ver se aquilo é só... Primeira coisa que eu penso, você tem que analisar quem está falando. Quem está falando? É uma pessoa que quer ver o teu bem? É uma pessoa que tem uma boa índole? É uma pessoa que é uma pessoa respeitadora? Eu lembro que a gente foi, quando foi dar o primeiro turma de curso de casais, tinha um cara lá que eu admirava na comunidade, assim, era um bambambam para mim. E mandaram ele fazer esse curso. Como nós éramos líderes, a gente era treinado para trabalhar com esse curso na região sul do país. E a gente tinha que fazer isso. E eu disse: não, aquele não. Aquele casal não. Aquele eu não quero. Todo mundo na minha equipe, mas aquele não. Porque ele ia me avaliar. E aí ele sabia muito, o cara era muito inteligente. E eu lembro que nós fizemos o curso. No final, todo mundo falou: olha, esse curso foi bom para mim, por isso, por aquilo, por aquilo. Eu e minha esposa brigava muito, deu tudo certo agora. E quando chegou na vez dele, assim, sabe quando ele falou: a avaliação dele era muito importante para mim. E ele falou assim: você sabe que o que eu mais valeu nesse curso para mim foi que a Rose caminhava quilômetros na frente do marido dela, do Mauro. A Rose veio, deu alguns passos para trás. Ele deu alguns passos para frente. E os dois hoje caminham juntos. Sabe? Então é legal quando você vê aquela avaliação daquele rapaz, era muito importante para mim. E eu tentei fazer aquilo que eu aprendo que eu tenho que fazer. Eu não posso caminhar tão distante das pessoas, do meu colaborador, dizendo que eu sou tão boa, ao ponto dele falar assim: eu nunca vou chegar até onde ela está. Então, qual que é o nosso papel como líder, como aquela pessoa que até muitas vezes você tem mais conhecimento, mas é trazer a pessoa e levantar ela até onde você está. Ajudar ela. Talvez ela nunca seja igual a você naquela área, mas às vezes ela é melhor que você em algumas outras áreas. E aí um vai aprendendo com o outro. Então, por isso que eu digo, Rose, eu não estou aqui para ensinar vocês. Porque vocês aí devem saber muito mais do que eu em várias outras coisas. Eu estou aqui para encorajar vocês a compartilhar aquilo que eu já passei. Então, eu não acredito muito. Então, eu avalio essa pessoa. Se essa pessoa for muito bem, igual esse menino para mim, era muito bem conceituado. Então, eu tinha que acreditar nele. Porque, às vezes, quem está te avaliando, ela quer te derrubar. Sabia? Então, você tem que saber, igual o menino falou lá, né? Nosso amigo falou sobre que aprendeu a conhecer a si mesmo. Aquele que acontece, o conflito de identidade, como a gente falou, quem eu sou? Quem sou eu? Quanto antes eu descobrir quem eu sou e para que eu fui projetado e fazer aquilo, e trabalhar naquilo, quanto antes eu vou ser melhor, eu não vou ter tantos problemas. Ou eu vou resolver meus problemas mais facilmente. Então, o relacionamento intrapessoal é muito importante. Sabe, às vezes as pessoas falam que as pessoas que são bem resolvidas, elas se acham. Ela se acha. Não é se achar, eu me amo. Eu digo para meu marido: amor, eu me amo.
Eu me amo. E às vezes as mulheres casam, né? E vivem a vida do marido. E, marido, só marido. Tudo bem, eu ensino isso. Mas elas têm que entender que antes dela ser marido e mulher, ela é uma pessoa. Eu sou um indivíduo. Então, antes de eu ser o empregado, antes de eu ser o colaborador, antes de eu ser chefe, eu sou uma pessoa. E essa pessoa é muito importante. Então, quando você acordar de manhã, você olha no espelho e fala assim, que bonita, né? Olha, esse aqui tem 62 quilos de carne de primeira. E olha que a carne tá cara, né? 62, não sei se eu não passei disso. Mas vamos lá, né? Vamos para o que interessa. Situações, né, onde existe comunicação violenta. A Luciana falou sobre a comunicação não violenta, né? Que foi ali, depois eu vou falar um pouco sobre ela. Se tem a comunicação não violenta, tem a comunicação violenta, certo? E nessa comunicação violenta, ela traz muito problema para nós. Principalmente na empresa. Eu falo muito em casa, gente, porque eu digo em casa, é o ringue onde nós treinamos para estar na empresa. E a empresa nossa, eu digo que é quase que a primeira casa, né? Porque é o lugar onde você passa mais tempo. Mas vamos dizer a segunda casa, então. Então, quando a gente fala, quem sabe falar, pode falar tudo. Quem não sabe, não pode falar nada. Porque até uma coisa que falar vai machucar. Então, a gente está sempre se policiando. Eu cheguei e tem aqui... as coisas não estão no lugar. Ou a mesa da pessoa está uma bagunça, ou não sei o quê, não sei o quê. Fulana, que bagunça essa mesa! Arruma esse negócio aqui, pelo amor de Deus, isso aqui está horrível. Comunicação violenta. Chegar e fazer a sua mesa ficar bem arrumadinha. Você é um exemplo. A liderança, por exemplo, a gente ensina. Sempre você está com a sua mesa bem arrumadinha. E tentar fazer com que aquela pessoa note isso. Mas como que eu vou fazer isso? Você tem como fazer. Mostrar para ela que dá para fazer sim. E se tiver que falar abertamente, porque de repente você vai dizer, Rose, não adianta. Dou exemplo, não adianta. A pessoa é tapada. Tem que desenhar. Aí a gente chega assim, e daí vai arrumando, tipo assim, chega lá, né? Tinha uma amiga, gente, eu não sou das bem arrumadinhas de mesa, minha mesa sempre é bagunçada. E uma amiga minha chegava conversando comigo, papo vai, papo vem, ela ia tomar café comigo uma vez por semana, por 15 anos, e ela conversando comigo, ela arrumava toda a minha mesa. Pode? E me ensinava. Eu disse, meu Deus, não é que dá para deixar tudo organizadinho, arrumadinho? Então nós podemos falar tudo quando nós temos a forma certa, amorosa, empatia de falar. Então a gente também tem, a gente trabalha com as comunidades carentes, então a gente pega as meninas lá que não tem recurso nenhum para se arrumar, para fazer uma maquiagem, um penteado, um cabelo, a gente deixa elas bonitas, a gente traz elas e fala, olha, você consegue deixar as pessoas mais felizes, ajudando ela, oferecendo a saída para ela. Não adianta chegar e falar, nossa, como você tá feia, nossa, que cabelo, nossa, que... Tá, mas você ajudou? Não ajudou. Sabe? Então, a comunicação violenta é uma coisa terrível em todas as áreas da nossa vida. Aqui, o Leonardo da Vinci, o que ele falou? Repreende o amigo em segredo e elogia-o em público. É fácil, né? A gente fala também com casais. Mas eu nunca vi coisa igual, gente. Marido e mulher se ofender muitas vezes na frente, ou o outro é tão fácil, ou na frente dos outros. Nossa, mas devia ter vindo com a outra calça, né, amor? Mas não sei o quê. Mas ela fala isso. Nos cursos de casais, assim, né? É o cotovelo. Pá. Tudo que a gente tá falando, é pra você. Nunca assim, né? Para mim. Então, às vezes, você sempre está criticando o outro. E é fácil. E ofende, sabe? Muitas vezes a gente vê mulheres que vão para casa bem machucada, magoada pelo que o marido fala. Ou nós, como colaboradores, às vezes vamos para casa machucado com o que o nosso amigo de trabalho fala para a gente, com o que a nossa chefia, ou com o que nós falamos para eles, com a comunicação violenta. Só que, tudo bem, falei na frente de todo mundo, mas eu lembro, abrindo uma janela aqui, que eu amo abrir janela, depois eu fecho. Eu fui numa empresa, a gente trabalhava com informática uma época, e eu vendi um computador,
E eu lembro que eu cheguei naquela empresa e eu ali estava pegando um cafezinho, daí o rapaz começou a falar sobre... Porque assim, já tinha voltado 10 mil vezes o computador para conserto, mas não era o computador. Era a maquininha que estava atrás do computador que estava com problema. Sabe? Aquela maquininha que fica atrás, assim, na frente do computador, né? Aí, uma hora eu meio que perdi a paciência. Falei, mas fulano, mas é assim. E eu fiz a comunicação violenta com ele. E eu mostrei para ele que eu não aguentava mais. Porque daí eu fazia aquele atendimento bem assim, legal, né? Pegava o computador, levava, arrumava. E eu lembro que quando eu fui para casa, aquilo começou a martelar na minha cabeça. Porque eu me arrependi da forma que eu falei, porque ele era o chefe e ele estava perto dos funcionários dele. Eu humilhei ele, eu magoei. E eu pensei comigo assim, acho que eu vou ligar para ele e vou pedir desculpa. Aí algo me falou assim, não, você não fez a comunicação violenta com ele na frente de todo mundo? Não foi fácil para você? Porque é tão assim, pá, a gente fala e pronto. Agora você vai fazer a comunicação não violenta, mas você vai fazer na frente de todo mundo também, porque é fácil humilhar na frente de todo mundo. Você vai pedir. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Que dor. Para humilhar não dá dor, né? Mas para pedir desculpa às vezes dá. Daí eu falei, ai meu Deus, preciso de um momento assim bem propício para isso então. Aí eu fui outro dia, lá vai eu pro café, né? Eu amo café. Fui pro cafezinho, lá pegou o café. Aí ele chegou, e ele lá do outro lado. Ô fulano, tudo bem? Bom dia, bom dia. Daí papo vai, papo vem. Tem que entrar no assunto. Aí eu falei, olha fulano, então olha, aquele dia, me desculpa, eu te ofendi, eu te magoei. Daí eu fiquei assim, daí eu quero te pedir perdão. Aí já começou ele meio que chorar, eu meio que chorar, já fui lá, abracei ele, sabe? E eu vi que os funcionários ficam assim, uau, uau. Sabe, na nossa vida, na nossa empresa, é assim que funciona. Os nossos filhos, eles nos acham hipócritas, sabia? Porque às vezes eles falam assim, papai e mamãe briga aqui, ó. Aí xinga disso, daquilo, xinga. Amanhã estão tudo de boa, se abraçando, se beijando. Ah, mas lá na cama, lá no quarto, lá eles fizeram as pazes. Mas o filho não sabe disso. O filho não sabe disso. E ele vai te achar, sabe o quê? Um hipócrita. E o funcionário é a mesma coisa. Se nós, muitas vezes, né, temos essa comunicação violenta com o nosso amigo e depois temos nos abracinhos, beijinho, sabe o que eles vão dizer? Hipócrita. Fala mal do outro e depois está lá abraçando, beijando. Faça aquela pessoa saber que você se consertou, que você teve a empatia e hoje nós estamos bem. Porque tem muita coisa intrínseca na nossa vida que nós não percebemos, mas a nossa vida não vai bem porque nós pulamos essas etapas. E dói, mas a gente não pode pular, né? Então olha aqui, ó, que frase linda. Elogia em público. Aqui então é o Marshall Rosenberg. Exemplifica que a comunicação não violenta pode estabelecer relações mais profundas, afetivas e eficazes, inclusive tendo sido utilizada em comunidades localizadas em regiões de conflitos e tensões graves. Tá. Então, o que esse menino fez? Ele, quando entrou na escola, né, ele começou a sofreu bullying. Preconceitos raciais e tal. E ele começou a estudar. Ele falou assim, eu vou estudar a cabeça desse povo que ofende os outros tão facilmente. Esse povo que grita com os outros tão facilmente. Esse povo que faz essa comunicação violenta. Essa coisa de você ofender, magoar. Tão fácil. Porque tem gente que tem um dom para ofender os outros. Eles têm uma força. Tem gente que fala assim, nossa, como você tem força para fazer serviço? Não trabalha muito bem não. Mas para xingar, brigar, tem uma energia, né? Tem gente que pegasse essa energia e fosse varrer a casa, fosse lavar louça. Não, mas para xingar, para humilhar, para magoar. Tem muito. E esse rapaz falou assim, meu Deus, que mente. Eu preciso estudar a mente dessa galera. E foi para a faculdade para estudar. Estudou e não chegou a conclusão nenhuma. E fez psicologia, não sei o quê. Ele falou, sabe uma coisa? Eu vou mudar a chave, eu vou estudar sobre quem faz o bem. Vou estudar sobre quem faz o bem, porque eu vou entender por que eles fazem o bem. E aí ele trabalhou e descobriu muito sobre a empatia. O que seria isso? Tá, eu do lado de lá, como que eu sou? Por exemplo, hoje, eu já fui chefe, né? Nesses 7 anos eu tive a lanchonete, fui chefe, Mas depois eu tive uma empresa de informática, também fui chefe. Mas eu sou funcionária, então a gente consegue enxergar os dois lados. Muitas vezes eu critiquei o gestor. Eu critiquei a minha chefia da forma que ela agia. E depois eu me vi naquela situação. Eu digo, puxa vida. E quando eu estava com aquela lanchonete lá, seu Francisco, que eu abri a lanchonete,
Era um restaurante depois e tinha assim 150 pratos para lavar e a funcionária não tinha ido trabalhar. Não tinha, não estava afim, estava dormindo, estava cansada. Aí eu tinha que lavar tudo aquilo. E sabe, eu comecei, puxa vida, agora eu preciso ver o que eu posso fazer com essa pessoa. E muitas vezes lidar com o funcionário, lidar com o lado de lá. Nós, como gestores, vocês que estão aí, que provavelmente são gestores da sua própria vida, da sua própria família, você sabe que é difícil. Então a gente tem que se colocar no lugar. E ele começou a estudar, e ele começou a ver assim, puxa vida, dá mais certo fazer o certo do que ficar tentando corrigir o errado. Porque eu não tenho poder de corrigir o errado. Eu não tenho poder de mudar. Mas eu tenho poder de mudar relacionamento intrapessoal. Gente, eu quero agora parar um pouquinho, fazer mais um sorteio. Vamos lá agora. Quem vai falar um número? Você que fale um número. 15. Número 15. Quem é? Quem? Quem é, Eduardo? Quem é? E vamos aplaudir o Eduardo aí? Vamos lá. Então tá. Gente, vai vir umas perguntas aqui, tá? Se quiser colocar, eu já posso responder. Vamos ver, né? Se eu consigo. Posso. Aí você me avisa ali? Porque eu não sou muito boa nessas duas coisas. Então, gente, olha aí, Eduardo. Eu que fiz, viu, Eduardo? Com o maior carinho. Depois vocês vêm aqui para tirar foto comigo. Vamos lá. Quando for 11 horas, a gente vai fazer um intervalozinho, tá bom? Só assim, vocês levantam, tomam um café, vão no banheiro, beleza? E olha, gente, se eu falar alguma coisa que você não entendeu, Rosa, mas... Porque a gente que está aqui, a gente está falando, mas a gente não sabe o que vocês estão entendendo, tá bom? De repente, dúvida. Eu tive uma experiência assim. Foi assim. Beleza? Vamos lá. Aí, nessa comunicação violenta, o que geralmente a gente pensa? Não vale a pena. Não vou discutir. Não vou discutir. Sabe por quê? Aquela pessoa não vai mudar. Eu estou cansada. Eu já falei 10 vezes, eu já falei 1000 vezes, eu já falei, eu já chorei, eu já me esperneei, né? Não vai mudar. Aí você... Agora eu pergunto para você. Vamos ver se vocês vão acertar essa resposta. Vale a pena partir para um confronto? Sim ou não? Depende. Depende. Por quê? A falta de confronto não significa... Pode falar alto. A falta de confronto não significa... Bem alto. A falta de confronto não significa... Aí, acordei vocês. A gente sempre fala isso também nos treinamentos de família. Gente, você vai guardando coisa. Na empresa, aquela pessoa fez a comunicação violenta com você. E você começa a gerar aquele ranço daquela pessoa. Você vai se afastando dela, porque ela é muito metida. Ela falou aquilo. Às vezes a pessoa nem falou nada para te magoar. Mas você entendeu que foi algo para te ferir, para te magoar. E você não vai falar com ela. Vocês já viram aquela briga de casais que você fala assim, tá triste. O marido fala, amor, o que eu fiz? Você sabe. Amor, por favor, fala o que você... Você sabe. Ele não sabe. Às vezes ele não sabe. Aí, a gente chega na nossa empresa... Eu faço relação porque é tudo a mesma coisa, gente. Aí, chega na empresa... A menina lá que falou alguma coisa para você no outro dia, você chega com aquela cara. A menina não sabe. O rapaz não sabe. Mas você acha que ele sabe. Então, o confronto saudável é bom. Porque a falta de confronto... ela gera um relacionamento hipócrita. Como eu posso dizer quando é mediano? Medíocre. A falta de confronto num relacionamento de marido e mulher, de namorado, esposo, convívio na empresa, a falta de confronto, muitas vezes, você vai ficar em silêncio e vai dizer assim, não, eu estou bem, está tudo certo. A gente, quando lida com casais, na primeira entrevista, a gente fala, tudo certo. Tudo certo. Somos felizes.
Nunca tivemos briga. Tá tudo certo. Dali 3 meses estão separados. Ah, mas nós nunca brigamos. Amor, você nunca falou que você queria isso em mim. Eu lembro que uma vez o meu marido sempre assim foi muito... Ai, Rosa, olha, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Ele gosta de ver eu sempre bem arrumadinho. As meninas falam assim... Mãe, você tem que fazer isso, você tem que andar com essa roupa X. Os meninos lá no centro que eu dava aula... Prof, você tem que fazer uma tatuagem no braço. Eu digo, gente... Eu tenho quase 60 anos. Aí eu falo, amor, mas eu não tenho assim, 20 anos, 30 anos. Mas aí, uma pessoa às vezes falou para mim, Rosa, mas o teu marido fica exigindo as coisas de você. Eu falei, não, ele fala isso porque ele me ama. Eu também digo para ele não engordar muito, eu também falo. Então, eu falei assim, e adianta ele não me falar e daí ficar olhando para as outras mulheres? Então, foi um confronto? Foi um confrontinho ali, né? Rosa, faça... Mas por quê? Porque ele quer me ver sempre bonita, quer me ver bem arrumada, sempre está me incentivando. Então, essa coisa no relacionamento é legal, uma pessoa falar, mas só pode corrigir você quem tem amor, quem gosta de você. O teu chefe, quando chega para você e diz assim, fulano, vamos melhorar aqui, sabe por que ele está falando isso? Porque ele não quer te mandar embora. Porque ele não quer que você passe necessidade. Então, quando a gente olha a essência da ação, a essência da atitude, a gente fala, ele me ama. Meu chefe gosta de mim, porque você veja só, ele me chamou a atenção, ele foi lá, ele falou isso para mim, porque ele me ama. Que legal! Ele gosta de mim. Nós temos 2 formas de ver as coisas. A gente pode ver ela de uma maneira mal ou do bem. Tem uma história que o pai tinha 2 filhos gêmeos. E aí, um dos filhos era mais chegado nele. E o outro, ele tinha repulsa. E aquele menino, ele chegou no aniversário, ele deu dois presentes, um presente para cada um. Para um, ele deu uma bicicleta. Só que ela estava desmontada na caixa. Para outro, ele deu uma latinha. Aí o da bicicleta abriu, né, a caixa e falou assim, ai pai, essa bicicleta eu vou ter que montar ela. Ah pai, poderia ter dado uma bicicleta montada, né? Para o outro, ele deu uma latinha, quando ele abriu, tinha esterco de cavalo. Sabe o que o menino fez? Vocês pensam que ele chorou? Ele, oba, cadê o cavalo, cadê o cavalo, cadê o cavalo? Porque o que ele fez? Vai existir algo bom. Meu pai me deu um cavalo. Por mais que o pai dele queria magoar ele viu alguma coisa de bom. E às vezes nós temos o nosso chefe, o nosso marido, falando alguma coisa com amor. Porque eles gostam da gente, eles estão querendo bem em nós. Mesmo assim, a gente não consegue transformar isso numa boa mensagem. Então, quando você se conhece, quando você tem um relacionamento intrapessoal, quando você é resolvido, quando você se ama, ninguém pode te derrubar. Ninguém pode fazer o teu dia ruim. Só você mesmo. Como diz o menino ali no vídeo, você tem o poder em suas mãos. Então, o confronto é bom. Então, um confronto saudável é bom. Vê o que está partindo para a ignorância, então vai tomar um cafezinho, vai para outro lugar, depois volta. Por quê? Porque nós devemos ser o quê? Catalisador. Quem sabe o que é catalisador? Pode falar bem alto. Vocês estão muito quietinhos. Catalisador. Isso. Então, olha aqui, ó. Tem como intuito resolver a emissão. Então, nós devemos ser catalisadores. Eu pego uma situação que está horrível, né? O ar entra ali no carro, né? Como é que é o negócio do filtro ali? Não sou muito boa. Mas, então, você consegue pegar uma coisa ruim e transformar ela em... Você consegue pegar a latinha de esterco de cavalo e transformar num presente bom que o pai deu. O pai ficou totalmente, né? Fiquei pensando, e a cara do pai como é que ficou? Então, olha, aqui o que a gente faz? A gente pega um filtro e passa com a bondade, com a empatia, aí a gente se transforma num, e essa palavra foi eu que inventei, viu? Catalisador. Ali embaixo, ó. Ela não existe, tá? Não vão procurar nos dicionários que vocês não vão encontrar.
Cata alívio a dor. Eu cato aquela dor, até do fulano, né, que está sendo ofendido. Muitas vezes a gente vê pessoas sendo ofendidas por outro. Nós somos o terceiro da história. A gente chega e vê aquela história. Ai, meu Deus. Tadinho. Eu tenho uma mania de falar tadinho, minha marida. Rose, eu não gosto desse jogo porque eu sempre tenho dó de quem perde. Sempre tenho dó. Mas, meu Deus, a gente torce pro Coxa, você tá tudo com dó do Atlético. Eu digo, que dó, amor. Não vamos olhar a carinha deles perdendo. E daí, às vezes, a gente vê uma pessoa sendo ofendida, sendo magoada, e ela não teve aquela atitude do perdão, lembra que eu falei? Aí a gente tenta chegar perto dela e ajudar ela a resolver. Não precisa chegar também e dizer assim, fulano, eu vi, viu, que o chefe falou grosso com você, mas vem aqui. Não, esse tipo de coisa não, jogando o outro contra, não. Mas tentar trazer ela para perto de você de uma maneira que você consiga fazer uma ponte, você consiga transformar aquela situação numa situação boa. Olha, o teu chefe falou, mas não foi bem assim. Ele falou porque, imagina, está tendo agora, vai ter um filtro e vão mandar alguns funcionários embora. E ele não quer que seja você. Sabe, às vezes é tão fácil, a gente enxerga alguma coisa que o outro não enxerga. E se a gente ainda não enxergar, e por mais que aquela pessoa falou com maldade, não teve bondade, porque tem gente que é mal, tem gente que é cruel. Por mais que ela falou, você consegue passar o filtro e transformar aquilo numa coisa boa. Então, nunca se esqueça, você tem o poder. Porque você fazer a comunicação não violenta não é você mentir. Às vezes a pessoa está aprontando sim, ela está chegando tarde no serviço, ela está avacalhando, ela está fazendo. Aí você chega e fala, não, mas o chefe não quis dizer isso. Não, ele quis dizer isso. Ele quis. Sabe por que, fulano? Olha só. Por que você está chegando tarde? Por que você está fazendo isso? Por que você não faz o serviço como é para fazer, fulano? Sabe por quê? Não, mas ele me magoou. Não, vamos na fonte, vamos no assunto, vamos ali no cerne da questão. Por quê? Você quer que eu te ajude? Você quer que eu... estou passando perto da tua casa, você quer que eu te dê carona? Sabe, tenta ajudar de uma certa forma, não é ignorar o fato. É pegar aquele fato e transformar ele em mais leve, aquele fardo, vamos supor, e deixar um pouquinho mais leve. Essa é a comunicação não violenta. Não adianta ser hipócrita também e mentir e dizer que a outra pessoa... né? Aqui eu vou passar um videozinho para vocês, antes eu só vou falar aqui sobre você acertar o alvo, que nós como gestores, todo mundo é gestor aqui. Você é gestor da sua vida, você é gestor da sua casa, você é gestor de pessoas, sempre a gente está tendo a influência sobre a vida de alguém, sempre, sempre. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver aquela pessoa como algo bom, vamos supor, fazer a gestão de competência, que eu digo é ver assim, qual que é a competência? Às vezes você está num lugar errado, às vezes você está no setor errado. Nós, como líderes, a gente tem o poder de fazer isso. Então vamos escutar esse videozinho aqui. Certas e receber bons conselhos. Um pouquinho antes da pandemia, eu estava com o meu coração inquieto, eu precisava mudar alguma coisa em mim, precisava dar um passo de ousadia e de coragem. E me encontrei com a Rose e ali nós sentamos e ela me trouxe algumas direções. Ela me trouxe clareza em coisas que eu não estava enxergando, que pareciam ser tão óbvias, mas naquele momento eu não estava percebendo em mim. E depois daquela conversa, algo mudou, sabe? Virou-se uma chave. Até então eu estava trabalhando como professora de dança e eu vi que eu podia ir além, né? A Rose destacou algumas qualidades em mim que eu vi que eu podia ir além. Apesar de eu dançar desde criança, eu entendia que tinha um algo a mais. E eu fui em busca desse algo a mais, comecei a estudar, fiz pós de psicologia comportamental, fiz pós de dança-terapia e agora eu estou num novo segmento também da dança, mas não apenas como professora de dança, e sim como dança-terapeuta, trazendo a conexão do corpo, da alma e do espírito, fazendo com que essas mulheres resgatem a sua identidade, resgatem a sua autoestima e também enxerguem o seu potencial. Então é isso, deixo esse breve aqui depoimento, porque a Rose, ela foi sim uma pessoa de grande importância, de grande valia para aquele momento onde os meus pensamentos estavam bastante tumultuados e ela me enxergou a aumentar, a ampliar a minha visão.
Som. Essa menina, eu lembro que ela chegou, estava bem frustrada. Uma menina, gente, ela é uma bailarina excelente. Sabe aquela pessoa que dança com a alma, aquela coisa maravilhosa, uma profissional. E ela estava bem triste. E ali a gente teve essa conversa e hoje ela escreveu, depois disso, 2 livros. E o que acontece? Muitas vezes não adianta, porque tem pessoa teórica. Mas o melhor é você ter a teoria. Porque eu falo para vocês, por que eu mostro os resultados? Não é porque a Rose quer dar uma demitida, porque isso também a gente tem que cuidar. Que tem gente que fala, fica falando de si. Como é que eu vou falar só do outro, gente? Eu tenho que falar do que eu faço. Porque muitas vezes a gente tem que falar, mas tem que respaldar com aquilo que a gente faz mesmo. Eu tenho não só que falar. Quando você respalda com as atitudes tuas, é como se fosse um carimbo. Carimbou. Valeu, eu fiz. Eu sei como é que funciona um negócio. Então, tenta fazer. Tenta ajudar alguém. Às vezes aquilo que você tem, você acha que não é nada. Mas às vezes uma palavra tua pode ajudar uma pessoa a mudar o curso da vida dela. Essa menina estava com um monte de problema. Eu sentei, eu acho que foi 15 minutos que nós conversamos. E ela falou assim, Rose, foi como uma chave. Foi como um start que você deu na minha vida. E eu mudei. Então, acertar o alvo. Não adianta também só a gente falar, criticar. A gente tem uma teoria no RH que funciona assim. É a teoria do mais, menos, mais. Do feedback. Funciona assim. Quando você tiver que chamar a atenção de alguém, colaborador, amigo, filho, seja quem for, é a teoria do mais, menos, mais. É assim. Você começa sempre exaltando, enaltecendo a pessoa. Fulano, como você... Vamos supor, né, meu netinho, né? Que bebê, eu chamo de bebê. Você... tirou notas boas, a vovó viu. Que coisa linda. Parabéns, amor. Parabéns. Mais. Aí eu digo, bebê, mas é o seguinte, a tua professora lá de matemática tá triste, viu? Porque eu não sei o que aconteceu. Talvez foi naquele dia que você ficou doente, bebê. Você não foi bem em matemática, você não tá bem. Então, dá uma estudadinha, menos. Entendeu? Mais, menos. Então, dá uma forçadinha, porque a vovó sabe que você é tão inteligente. Então, continua assim, porque você vai passar. Porque até hoje você não reprovou nenhuma vez. Você é muito inteligente, bebê. Mais, menos. Gente, não tem como não dar certo. Se você fizer essa teoria, não tem como não dar certo. Então, não adianta você já chegar arrasando, já chegar brigando, já chegar humilhando. Não adianta fazer isso, porque não vai dar certo. A gente já começa agredindo a pessoa, certo? Aí, quando nós fazemos isso, a pessoa fica perdida. Quem eu sou? Ai, meu Deus. Hoje eu quero cantar. Amanhã eu quero não sei o quê. Hoje eu vou trabalhar no setor X. Amanhã eu vou no Y. Meu chefe pediu isso. Mas eu tenho que fazer... Sabe, fica perdido sem saber. Porque ele quer agradar as pessoas, mas não consegue. Vamos lá. Tem um comentário. Uma frase que resume bem a comunicação não violenta é falar e ouvir com o coração. Ótimo. Quem está falando? O Diego. Isso mesmo, Diego. É falar... Porque, olha, tem um ditado que diz assim, quem ama, corrige. Quem ama, pode corrigir. Quem não ama, não pode falar nada, fique quieto. Então, quando você fala com o coração, quando eu faço uma palestra com o coração, eu digo, ai, meu Deus, que seja uma flecha que chegue no coração. Você sabe o que é assertividade? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Assertividade tem aquela pessoa que acerta as coisas. Eu falei certo. Está numa reunião de gestores, reunião da empresa, e aí você fala, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas a pessoa assertiva é aquela que fala assim, ela fala uma palavra tão assertiva, tão profunda, é mais do que acertar. E ela vai como uma flecha e entra no coração. Ai, que dor. Entrou. Porque eu falei com o coração. Só que essa flecha, ela pode acertar de uma maneira boa, quando você fala com o teu coração peludo. Sabe aquele coração peludo? Viu, Diego? Tem o coração peludo também. Aí também acerta. E magoa tanto. Porque às vezes está com tanta raiva. Tipo uma amiga minha,
Estava namorando um rapaz e eu falei que, que legal. Ela, assim, ela terminou com ele assim, odeio de paixão. Odiava a coisa tão forte que ele tem um sentimento profundo. É um ódio profundo que às vezes a flecha vai também em ela. Então, tudo que nós falamos dentro do lado bom, Diego, da situação, é a comunicação não violenta. Ela vai chegar no coração da pessoa e vai mudar. Sabe aquela pessoa que às vezes você falou 1, 2, 3, 4 e não adiantou? Mas tem uma hora que você fala. Tem a teoria do reforço. A teoria do reforço, ela diz que na 7ª vez a pessoa começa a cair a ficha. Às vezes nós repreendemos 1, 2, 3. Estou cheia. Estou com o saco cheio. Não vou mais falar. Mas a teoria do reforço diz que a partir da 7ª vez a pessoa consegue entender, depois que você já desenhou, você já fez tudo, já escreveu, ela consegue entender. Tá bom? Gente, a gente vai ter daqui a pouquinho deixa eu ver aqui. Aqui, eu vou ler isso aqui, depois a gente vai para um cafezinho, tá? No Japão, durante a guerra, um garoto carregava o seu irmão morto nas costas para enterrar. Um soldado reparou nele e pediu para ele jogar essa criança morta, para ele não se cansar. O menino respondeu: "Não, ele não é pesado, ele é meu irmão." O soldado entendeu e caiu em choro. Desde então, essa imagem se tornou um símbolo de unidade no Japão. Que esta seja a nossa mensagem, o nosso lema. Não é pesado. Ele é meu irmão, ela é minha irmã. Entenderam a mensagem? Sabe, quando você ama o que você está fazendo, você ama, nada é pesado. Para nós, tipo quando as meninas pediram para eu dar a palestra, é um misto de responsabilidade e medo. Mas o que permanece é a alegria. Porque quando você ama, nada fica pesado. Você vai se esforçar, você vai estudar, você vai fazer porque você tem um projeto. E a vida daquela pessoa que está do teu lado, ela não é só uma vida, ela é um projeto. Aquele projeto, ele pode dar certo, como ele pode não dar certo. A gente que trabalha com muita gente, a gente sempre encontra pessoas que falam: olha, aquilo que você falou aquele dia foi assertivo, né? Eu penso. Caiu no meu coração, eu cheguei, eu comecei a praticar, deu certo. E isso é bom, porque, sabe, olha que coisa mais linda. Para aquele rapaz não importava quanto tempo ele tinha que carregar o irmãozinho, porque não era pesado. Essa pessoa não é pesada. Essa pessoa que todo dia ali vai lá e fica ali do teu lado, muitas vezes, tem gente no relacionamento interpessoal que é difícil de lidar. É difícil mesmo. A gente não vai ser ignorante e dizer, não, tá tudo certo. Não, ela é difícil. Mas ela é uma pessoa. A gente não sabe qual foi o passado dela. A gente não sabe a história. Por que ela é assim? A gente tem que ver muitas vezes assim, eu critico fulano, achei metida. Julgamos pela aparência. Mas às vezes você vai olhar, por exemplo, tem uma moça que ela está no nosso hall de amigos e muita gente acha ela metida e antipática. E, nossa, fulana, todo mundo brinca, todo mundo fala, e ela fica lá com aquela cara de pão d'água. Sabe? Cara de pão d'água. E daí, esses dias eu conversando com uma pessoa, com a mãe dela, na verdade. E ela falou assim pra mim, fulana tem um problema de saúde e tal. Conversando com o papai. Ela não pode rir. Eu falei, pode rir? Ela tem um problema sério. Eu não sei como é que chama isso, talvez você até conheça. É um problema que tem aqui na nuca, é uma bolinha que tem aqui. E se ela rir, dói. E desde pequenininha ela sabia dessa doença. Não tem tratamento, né, para isso. E eu falei, essa é coisa do capeta, até, porque imagina a pessoa não poder rir. Que coisa horrível. Essa doença, né? Uma doença, coisa terrível. Aí o que acontece? Aí eu pensei, meu Deus, quanto julgamento, quanto peso essa menina. E você sabe, você vê que quando ela é uma pessoa super agradável, ela conversa, mas quando ela vai rir, ela dá aquela risadinha dela, lembra que vai doer e para. E às vezes a gente faz isso, a gente julga. Então, aquela pessoa não pode ser pesada, eu tenho que descobrir o que ela tem de bom e o que eu posso ajudar ela, beleza? Então, vamos, se quiser pôr aquele, tem mais perguntas aqui, não?
depois. Se quiser pôr aquele videozinho ali dos nossos eventos, ali enquanto a gente vai fazer o café. Vamos fazer um cafezinho, vamos no banheiro, vamos ver se, quer ver? 11h10, se a gente conseguir voltar, tá bom? Com colaboradores, com fornecedores, com o público. O desafio dos relacionamentos no trabalho é que nós temos que nos dar bem com as pessoas, independentemente das nossas diferenças de opinião, de visão, de comportamento, de cultura. Fazer isso pode não ser fácil, mas eu acredito que é possível se nós basearmos os relacionamentos em 5 pilares. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, reconhecemos os nossos pontos fortes, qualidades, limitações, fraquezas, mais fácil fica reconhecer e aceitar o outro como ele é, com as suas limitações também, com as suas fraquezas, suas qualidades. Isso é importante na hora de lidar com as pessoas. O segundo pilar é a empatia, que é a capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro, para entender os seus pontos de vista, suas opiniões, suas motivações. E isso é importante para que nós possamos chegar a um acordo com as pessoas. O terceiro pilar é a assertividade, que é a habilidade de expressar as nossas vontades, as nossas opiniões, mas de uma maneira clara, objetiva, serena, respeitosa. Isso também é muito importante no relacionamento. Quarto pilar, a cordialidade, a gentileza, com pequenos gestos, como o bom dia no início de um e-mail, segurar a porta do elevador para alguém entrar, ajudar uma pessoa a recolher papéis do chão. Nós mostramos apreço pelas pessoas. Nós, a cordialidade é um facilitador dos relacionamentos no ambiente de trabalho. O quinto pilar é a ética. Não é fácil definir o que é ética, mas eu acredito que nas nossas ações, se nós não prejudicarmos deliberadamente o outro, não quebrarmos os acordos que fazemos, não quebrarmos a nossa própria palavra e não formos contra o que se considera correto e justo, nós temos uma grande chance de ser éticos. Muitas pessoas têm expectativa de que os outros mudem para facilitar o relacionamento com elas. Mas pensar dessa forma nos coloca a dependência do outro e nós não temos certeza nenhuma de que os outros vão mudar. Na verdade, a nossa única opção é mudar a nossa maneira de lidar com os outros para então o relacionamento com eles se transformar. Essa é a única certeza que a gente realmente pode ter. Vamos reunir em 3, tá? Um grupo de 3, vocês vão ser ninja agora. Por quê? Porque a gente vai fazer até 11h35. Vocês vão criar, essas 3 pessoas, o que vão fazer? É um papelzinho, caneta, belezinha, criar uma situação na empresa, onde vocês aplicaram esses, cadê a minha canetinha? Você pode pôr lá, só para eu colocar. E vocês vão usar os 5 pilares, tá, da comunicação nessa situação. Criar uma situação de conflito, tá? O que aconteceu? Vocês vão ter ideia, vocês têm mais do que eu, tá? Ideia. Criem essa situação, tentem usar tudo que foi aplicado aqui e o que ela falou. Autoconhecimento. Tenta fazer assim um mix e montar. Podem ir lá, 3 pessoas. Rapidinho, podem usar todo o ambiente aqui, tá? Gente, vamos lá então, que nós temos 25 minutos para acabar. Quem conseguiu resolver bonitinho? Vocês falem em 2 minutos qual foi o problema e a resolução. Vamos lá, eu estou de olho nesse grupo aqui, ó. Que eu estou vendo que elas estão bem animadinhas.
Vamos lá. Qual vai ser a porta-voz aqui? Então, pessoal, bom dia. Eu sou a Carla, coordenadora dos polos. O nosso tema de hoje aqui, com relação a que citasse os 3 linguagens, né? A gente trouxe a questão do funcionário novo. Esse olhar de quem chega de fora, de quem não está dentro da nossa rotina, né? Porque tem gente que fala, nossa, mas é muita coisa. Realmente é muita coisa, mas a gente tem que ter uma organização de começo e fim e principalmente de processos. Então, a gente escolheu aí a questão da cordialidade, né? De como que a gente recebe essa pessoa que vem de fora, de como é bacana a gente mostrar o que a gente faz e como está no nosso DNA a questão dos princípios, né? A questão de desenvolver. Então, se eu desenvolvo jovens, eu tenho que desenvolver a equipe, eu tenho que desenvolver quem está do meu lado e principalmente tem outra frase, quanto mais informações eu repassar para as pessoas, menos trabalhos nós teremos. Então a informação tem que chegar a todos. Entrou aí a questão da cordialidade e as nossas amigas, é claro que elas não vão ficar sentadas só ouvindo eu falar, né? Então elas vão trazer também os outros 2 temas que nós buscamos. Raquel. Bom dia. A gente também viu a questão da empatia, né? Que é a disposição de você ensinar e de você aprender também. Da mesma maneira que eu tenho um conhecimento, até a gente citou exemplo, quando eu fui para outro setor, né? A Carla estava ali do lado, não era o mesmo setor, e ela mostrou todo como funcionava, para a gente entender de onde que vem o processo, o que é a minha parte e o que vai para frente. Então, quem não sabe, eu também trabalhei em mais de um setor, depois voltei. Então, a gente tem aquela questão de empatia, de saber o que eu faço, o que vai interferir no outro. Então, o meu conhecimento, replicar e distribuir isso é como a Carla falou, quanto mais a gente contribui com o outro, acho que mais a gente cresce em equipe, em conjunto e é empresa também, né? Agora é você. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Hanna, prazer, para quem eu não conheço. Né? Tô com vergonha, tá, gente? Eu pareço que não tenho vergonha, mas eu tenho. A gente falou também sobre o relacionamento interpessoal, que, por exemplo, assim, eu passei na pele o que é você chegar em um lugar que você não conhece e todo mundo já se conhece há anos e você chegar lá, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tem tanta coisa, por onde que eu começo, onde que eu não começo? E a parte principal ali da pessoa ter a empatia de te receber, de te ajudar. A Raquel, por exemplo, foi e está sendo para mim um ensino, assim. Porque ela sempre está ali ajudando, qualquer dúvida a gente sempre está trocando com ela. Então, ter a ética também, que, por exemplo, assim, eu não vou fazer uma coisa ruim e errada para acabar ferrando com o meu colega, né? Então, ter a ética nesse ponto. Eu sei qual é o meu lugar, eu tenho que respeitar a hierarquia, eu tenho que entender que o meu lugar é esse, não posso... mesmo que minha hierarquia não seja muita coisa, mas eu tenho que respeitar os meus que vieram antes, os meus que estão chegando no momento. Então, a gente discutiu sobre isso porque a gente acha muito importante você ser bem recepcionista com quem está chegando, com quem já está. Então, não interessa se você está aqui há 20 anos, você tem que ser e ter uma empatia, você recepcionar bem a pessoa. Então, isso que eu acho importante e esse assunto que a gente discutiu aqui. Quem a gente não conhece, a gente tem que ser simpático, tem que receber muito bem, porque é o teu cartão de visita. Assim como você vai fazer com aprendizes, você vai fazer com o seu colega, você vai fazer com o seu chefe. Você tem que ser recepcionista, você tem que receber bem as pessoas. Eu não conheço, mas é a partir daí que eu vou começar a conhecer. É a partir daí que eu vou criar um laço de amizade ou não. Posso levar para o resto da minha vida ou posso levar só em relação ao profissional. Isso você vai ter em relação ao que você está criando. Então, eu sempre acho importante, mesmo que eu não conheça a pessoa, eu ser o mais simpático possível, receber mais bem calorosamente a pessoa. E assim, eu não estou me importando com o que a pessoa vai sentir. Eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua parte, com certeza essa pessoa vai gostar de onde está trabalhando e isso vai gerar um bom relacionamento com a empresa toda. Então, acho que é isso.
Recebeu um mimo aqui, a Juscelia dá um mimo aqui para elas. Falaram. Agora vocês aqui. Gostei, vocês estão conversando bem sério, acho que vocês têm um assunto bem sério para falar. Bom dia a todos, tudo bem? Bom, nós trouxemos aqui um exemplo bem prático de como que a gente lidou com cada uma dos princípios, né? Então nós trouxemos um exemplo prático que a gente discutiu aqui, que é do nosso dia a dia. Uma empresa ligou para nós dizendo que precisa de um boleto atualizado, porque não recebeu o boleto, não recebeu a nota fiscal em tempo hábil. Então nós queríamos ter o autoconhecimento dessa empresa. Então a gente viu no nosso sistema que essa empresa nunca atrasou um boleto e que realmente foi uma falha deles, porque ela até justificou que o colaborador que recebe a nota fiscal e o boleto estava de férias. Então a gente foi tão empático com essa empresa e assertivo com eles, né, que a gente entendeu o motivo de realmente de a gente prorrogar o boleto dela, né? E a gente fez isso de uma maneira tão cordial. A gente respondeu ela e dizendo que sim, que no e-mail dela, dentro de 5 minutos, vai estar o boleto atualizado. Bom dia, meu nome é Eduardo, eu sou da subsede de Blumenau. Então a gente criou uma situação de uma jovem aprendiz que ela nos procurou para resolver uma questão interna da empresa. Então ela havia faltado, né? Foi passada uma informação incorreta que ela não deveria ir para a empresa nesse dia. Então ela ouviu, na verdade, uma outra pessoa que não seria o líder ou o RH e acabou sendo descontado na folha de pagamento dela. Então ela nos procurou para que a Gerar resolvesse essa questão. Então a gente utilizou do relacionamento interpessoal, assertividade, empatia e ética, né? Então a gente ouviu a jovem, se colocou no lugar dela, em nenhum momento a gente disse que a empresa estava certa ou que ela estava certa, né? Então a gente conseguiu contornar toda essa situação, colocando que ela, né, de alguma forma também estava incorreta em não ter procurado líder, gestor, e a empresa, na verdade a gente contornou para que a empresa não saísse errada, né? Então a gente usou essa questão da ética, né? Se colocar também diante a situação, a todo esse problema, né? Então a gente conseguiu contornar e resolveu todo esse problema dessa forma. Então, assim, esse mimo que a Juscelia está dando é um aromatizante. Só que ela entregou para as equipes aqui, Mas eu tenho uma notícia para vocês. Eu fiz para cada um de vocês. Então a Ju vai entregar para vocês, tá bom? Assim, eu penso assim, a nossa vida é um lema. Onde você passar, você deve deixar melhor do que estava. Beleza? Você entra às vezes num banheiro, gente, aquele banheiro horrível. Eu já entro assim com meu perfuminho, já entro nos banheiros, eu já tenho ali na bolsa, aí deixo bem perfumadinho quando eu saio, outro, né, para deixar também bem perfumadinho. Porque aonde você, isso é, entre aspas, profético, né? Onde você entra, você tem que deixar melhor do que estava antes. Você saiu, meu chefe fala assim, eu entro na sala dele às vezes, e uma vez eu entrei e ele não estava, daí eu arrumei, deixei bonitinho. Daí quando ele chegou lá, depois ele mandou uma mensagem: você esteve na minha sala, né? Por quê? Porque estava lá a minha marca. Então, isso é o que eu estou entregando para vocês, é uma explicação, vamos supor, um sinônimo de que vocês devem ser. Muitos aqui, e eu acho que todos já são, de alguma forma já são, mas eu fiz um mimo para vocês, tá bom? Vamos lá. Cadê minha caneta? Vamos caminhando para o fim. Nossa, olha até que conseguimos, gente. Aqui, gente, eu só vou falar bem rapidinho agora, mais 3 slides, na verdade. Relacionamento interpessoal, vocês já entenderam. Nós fomos criados para viver com pessoa, não adianta. Então, é a nossa vida. E a gente vai ter que fazer de tudo para que isso seja legal, seja bom, né? Então, timbragem. Quem sabe o que é timbragem? Timbragem é quando, na área da música, é você entrar numa situação cantando sem agredir aquele grupo, certo? Tem alguém que canta aí? Não tenham vergonha. Sejam sem vergonhas. Não quero estragar o almoço de ninguém. Não vou cantar, não. Obrigado.
Então, vamos supor. Eu estou cantando essa voz, beleza? Entra aqui uma segunda voz. Aí você entrou e você embelezou aquela música. Você deixou mais gostosa. Sabe o Chitãozinho, Chororó, que canta a primeira e a segunda voz? Aquilo é timbragem. Eles cantam como se fosse um só. Ninguém agride. E no relacionamento interpessoal, é a mesma coisa. Eu entro numa rodinha e eu não agrido aquela rodinha. Sabe, às vezes a gente conhece pessoas que assim, tá aberto o e-mail, tem gente que tá olhando a sua máquina, o seu e-mail, aí entra o seu amigo e olha assim, fala assim, e chega e olha a tua máquina, teu e-mail e fala, o quê? A pessoa falou aquilo para você? Ela entra, olha o teu computador, olha o teu e-mail, olha os assuntos que te mandaram. Essa pessoa timbra no relacionamento? Ela não timbra, ela desafina no relacionamento. É aquela pessoa que chega e já pensa que já entra, já quer sentar na janelinha. Sabe? Então, isso é ruim. Então, a gente tem que ficar na tua. Quando te pedirem alguma coisa, faz. Isso não está ligado com a proatividade. A proatividade é uma outra palestra. É uma coisa boa. Então, você sabe o momento de entrar e fazer a coisa acontecer no momento certo, tá bom? Então, aqui... a mudança, gente, ali eu cortei a Elisa. A mudança ela é um processo dolorido. A mudança não é fácil. Nós já vamos passar um videozinho mostrando para vocês o processo da mudança. De repente você olhou aqui a palestra e falou assim, nossa, eu quero mudar, mas eu não consigo. Então a gente vai colocar esse videozinho. Em busca do que me traria paz, encher vazios, tornar sonhos reais, mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Achei que nunca fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar, mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes sem parar em desistir de mim por não acreditar, e hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu.
E o presente é o presente que a vida me deu. Eu agradeço a todos por esse tempo, agradeço a você e eu sei que alguma coisa diferente aconteceu na sua vida. Eu sei que havia um antes dessa palestra, depois desse tempo que nós estamos aqui. E vocês vão ter mais tempo, né, Francisco? Mais tempo que vocês vão passar nesses eventos. E muita coisa ainda vai mudar na vida de vocês. Então, muito obrigada a todos. Então, estão ouvindo? Estão, né? Então, pessoal, mais uma vez agradeço a todos pela presença, pela participação, os que estão aqui. Agora eu aprendi os que estão aí, né? Tem que olhar para a câmera, não vale olhar para cá. Eu acredito, não sei, né? Vou dar o meu depoimento primeiro. Foi uma manhã bastante proveitosa. Tá? A gente tem bastante coisa, como eu falei, é uma porta que a gente está abrindo aí. É algo para a gente começar a refletir um pouco mais. Vamos aproveitar esse momento, né, esse nosso reencontro, nosso recomeço, para a gente reviver os nossos valores. De verdade, de coração, falando de coração, assertivamente. Agradeço vocês, agradeço a superintendência, a presidência também por essa oportunidade aqui. Oportunidade de estarmos aqui hoje. E oportunidade também de estarmos comemorando os 19 anos da nossa organização. Então, Rose, muito obrigado, parabéns pela palestra. Falávamos no intervalo quão produtiva ela foi e quantas mensagens, reflexões a gente está levando. Então, muito obrigado. Por isso, a Gerar agradece. Renovar o convite que eu te fiz também. Nos procure. Já vi que nós temos um DNA muito próximo, comum. E quem sabe a gente possa realizar outras coisas juntos.